O Venturi 300 Atlântico é um carro que, à primeira vista, parece ter saído diretamente de um sonho de Gerard Godefroy. Esse gênio cujo traço de lápis poderia fazer Leonardo da Vinci corar. Nascido às pressas, sob a orientação de um novo proprietário cheio de boas intenções, o 300 Atlântico deveria ser o cavaleiro branco da marca. Ela estava lá para elevar o curso e tornar Venturi um nome tão respeitado quanto Porsche ou Ferrari. Ambicioso, absolutamente realista, bem, não realmente. Apesar de seu design e esforços técnicos, a Atlantique teve que lutar com um orçamento limitado. Resultado, uma GT deslumbrante, promissora, mas condenada ao anonimato, uma estrela cadente no céu escuro da indústria automobilística. Ela brilhou, porém por pouco tempo. Portanto, hoje retornamos à sua história One. Em 1993, o ano em que Venturi tropeçou em seu próprio tapete. Eles se destacaram nas 24 horas de Le Mans e o troféu Gentleman Driver fez sucesso. Mas sejamos sinceros, 2022 será lembrado como um ano sombrio. Para eles, a aventura na Fórmula 1 custou um braço, talvez até dois. A fábrica deles é excessivamente grande para sua produção. E então havia Didier Prima, o principal acionista, pronto para fazer de tudo para salvar a empresa. Mas até mesmo ele acabou sendo repreendido pela sua família, que não viu com bons olhos o seu pequeno capricho automobilístico. É aí que entra em cena Yann Dalziel, um homem designado para atuar como cirurgião financeiro. Ele cortou o mal pela raiz, eliminou os projetos caros, estancou a hemorragia e, sejamos honestos, fez o que era necessário para preparar a empresa para uma aquisição. A aquisição será no final do ano, com Hubert O'Neill no comando, um ex-funcionário da Beneteau, amante do mar e motorista de Volvo 850 Break. Não era exatamente o playboy do automobilismo, mas como amava carros bonitos, demos a ele uma chance. Com Louis Bopp, um industrial bretão, ele funda a companhia Morbihanase de participação e assume 100% da Venturi. Mas O'Neill não era do tipo que ficava parado. Ele racionalizou, cortou na gama e imaginou uma sequência mais simples. 2 modelos de um lado, a 400 GT, versão de estrada da 400 Trophy, do outro um modelo totalmente novo. Para superar de vez os 210 e 260, apesar de seu alto desempenho, as linhas dos modelos antigos começavam a ficar obsoletas. 10 anos é muito tempo nesse ramo. Então ele recorre ao mestre ele mesmo, Gerard Godefroy, o fundador da marca. E este último cria uma obra de arte em tempo recorde. O resultado é um carro que respira Venturi 100% puro suco, com apenas a redondeza necessária para torná-lo sensual, quase carnal. Em uma palavra, foi perfeito. Perfeito considerando os meios disponíveis, ou seja, nada ou quase nada. Gerard Godefroy poderia escrever um livro chamado Como Desenhar o Carro dos Sonhos Sem Orçamento. Tecnicamente, o A300 Atlântico não faz as coisas pela metade. Ela é baseada em um chassi emprestado do 400 Trophy GT, alongado em 25 centímetros e alargado em 14. O resultado é que o carro parece mais assentado, mais musculoso e o design mais refinado do que nunca apenas confirma essa impressão. Atrás dos assentos encontramos o venerável motor PRV. Aqui ele é impulsionado a 2.975 cm3, com 12 válvulas, um turbogarete T3 soprando como um dragão furioso e um computador que orquestra todo esse pequeno mundo. 281 cavalos e 420 Nm de torque 2.500 RPM. Tudo isso impulsiona a fera a 280 km/h e permite que ela faça de 0 a 100 em apenas 5 segundos. O suficiente para competir no mesmo nível que a Porsche 911, 993 ou a Lotus Esprit da época. No interior é como um ambiente de mansão inglesa sobre rodas, com couro aqui, madeira ali e alguns comandos emprestados da grande série. Para lembrar que a Venturi ainda tinha que lidar com um orçamento apertado. Mas o conjunto funciona e nos sentimos tão bem a bordo quanto ao lado de uma lareira com um copo de Chianti. Apresentado no Salão do Automóvel de 1994 em tempo recorde, o A300 Atlântico parecia ser o início de uma nova era para a Venturi. E pela primeira vez desde 1987, a empresa termina o ano com pequenos lucros. As equipes deram seu suor e provavelmente algumas lágrimas para colocar a marca de volta nos trilhos. Infelizmente, como muitas vezes com Venturi, as boas notícias foram de curta duração. 1994 foi um bom ano, mas não suficiente.
Os acionistas precisavam dos bancos para iniciar a industrialização e distribuição do Trois Atlantique, mas os financistas cautelosos recusaram. Apesar das conquistas em Mans, a rápida apresentação do Trois e a saneamento das contas, Hubert O'Neill teve que enfrentar a realidade. Não havia mais combustível no tanque. Ele declara falência antes mesmo de a produção realmente começar. Os poucos carros montados eram quase protótipos. E, na verdade, toda a série também era, se analisarmos bem. A comercialização efetiva só começou em 1996. Mas nesse momento, o Alpine A610, seu rival natural, já havia se aposentado. Mais uma vez, Venturi tinha um potencial incrível, mas faltava-lhe apoio crucial. Enquanto isso, a Venturi passou para o controle do grupo tailandês Nakarim Benz, um distribuidor de carros de luxo no Sudeste Asiático e na Oceania. A princípio, parecia uma boa notícia, uma quantia estava chegando aos cofres. Com isso, o Trois Atlantique pôde enfim ser comercializado, mas para comprá-lo era preciso ser seriamente fã ou seriamente cego para os sinais de alarme. O preço era bastante correto, mas o problema era a confiança. O que aconteceria se a Venturi desaparecesse, levando consigo as peças de reposição, as garantias e toda a esperança de manutenção? Apesar disso, Nakarim Benz ainda conseguiu produzir 18 carros entre 1995 e 1996 e mais 20 em 1997. No entanto, isso não bastou para tornar lucrativa uma montadora como a Venturi. E então, como se isso não fosse suficiente, a crise financeira atingiu a Nakarim Benz em cheio. Imagine um navio já afundando e então começam a furar os botes salva-vidas. Adicione a isso outro problema, o 56 PR5, esse motor lendário mas envelhecido. Ele estava se despedindo. Venturi, sem ideias e recursos, seguiu seu distribuidor belga para improvisar uma versão biturbo deste novo bloco. Resultado, um 2945 cm3, equipado com 2 turbos oferecendo 310 cavalos. Impressionante no papel, mas com um torque menor de 394 Nm a 3.800 rotações por minuto. E enquanto aguardamos este modelo biturbo, Nakarim Benz tentou outro movimento desesperado para seduzir os mercados asiáticos e do Oriente Médio com uma versão automática equipada com um motor atmosférico produzindo 210 cavalos. O carro assim perdia toda a pretensão esportiva. Resultado, apenas 6 exemplares produzidos, 3 em 1998 e outros 3 em 1999. 3 modelos de corrida GTR também foram lançados. Porém, era insuficiente e, sobretudo, tardio. A Nakarim Benz teve que jogar a toalha e a empresa faliu mais uma vez. Algumas propostas de retomada surgiram, algumas respeitando a identidade da Venturi, outras um pouco menos. Mas no final foi Gildo Palanca Pastor, um promotor imobiliário monegasco, que levou a melhor no ano 2000. Ele imediatamente fechou a fábrica histórica para se concentrar em um projeto totalmente novo, um carro leve, o Fetish. Infelizmente, por falta de motor, este carro se transformou em um pioneiro do elétrico em 2005, o que não estava previsto inicialmente. Apenas 67 exemplares do Atlantique 300 foram produzidos, sendo 13 biturbo, 6 automáticos e 45 monoturbos, PRV. Portanto, é uma raridade absoluta. E é uma pena porque este carro vivo, incisivo e tão preciso quanto um bisturi suíço merecia um destino muito mais glorioso. Mas a realidade está aí. Entre uma falta de imagem, uma confiança em queda livre, um medo visceral de desvalorização, um preço elevado e uma rede de distribuição ineficaz, ela não tinha nenhuma chance de conquistar o grande público. Contudo, as bases estabelecidas por Hubert O'Neill eram robustas. Mas parece que Nakarim Benz tinha tanta visão estratégica quanto um gato diante da queda do Bitcoin. Resultado de ambições vagas, meios ridículos e uma empresa que se contentou em prolongar sua agonia, mas com estilo. Dito isto, não sejamos muito duros. A Trois Atlantique continua sendo um dos mais belos GT já produzidos pela França. Um design atemporal, uma aparência felina e uma mecânica que, mesmo que não tenha a linhagem de um 512 italiano, ainda faz os puristas arrepiarem. No final, ela marcou os corações, e às vezes isso é tudo o que importa. Sinceramente, essa aventura não te chama a atenção? Comente aí! E não se esqueça de se inscrever para não perder todos os novos vídeos toda semana. Obrigado a todos, tchau!